Olá você, que bom que você decidiu uma vez mais estar aqui conosco. De maneira muito especial e carinhosa, eu saúdo cada um de vocês que acompanham pela rede Novo Tempo de Comunicação, nos acompanha através do programa Viva, uma experiência real. Para quem ainda não sabe, o programa Viva, ele é gravado aqui na Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que nós tenhamos juntos, semana após semana, uma experiência real com Deus. Estamos chegando ao final da série Cultivando o Futuro. Durante as últimas 8 mensagens, nós analisamos em detalhes cada uma das características de uma vida plena, uma vida de acordo com o antigo manuscrito que foi endereçado à primeira comunidade cristã da região da Galácia. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo, um dos pioneiros do movimento que seria chamado e mais tarde conhecido como cristianismo. A porção da carta de Paulo aos cristãos da Galácia nós encontramos, é posteriormente conhecido como o livro de Gálatas no Novo Testamento, e a porção que temos diretamente analisado é a porção conhecida como o fruto do Espírito. Gálatas no capítulo 5, a partir do verso 22. Se você tem acompanhado essa série desde o início, você muito provavelmente já conhece o texto de memória. E ele vem assim: o Espírito, contudo, produz frutos como estes na vida humana: amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fidelidade, tolerância e autocontrole. E não existe lei contra nenhuma dessas coisas. Em cada uma das mensagens dessa série nós aprofundamos um pouco mais em uma dessas características. E hoje chegamos à última delas: autocontrole, domínio próprio. E então, você tem essa característica na sua vida? Quem sabe, para facilitar um pouquinho a sua resposta, me fazer algumas perguntinhas a mais. Você tem algum vício ou mau hábito? Você costumeiramente age por impulsos? Você tem dificuldade de lidar com sugestões negativas que vêm à sua mente? E suas palavras? Como é que vai o controle daquilo que você fala ultimamente? Hein? E aí, ficou mais fácil agora você responder? Você tem domínio próprio? Autocontrole? Você é uma pessoa que consegue controlar seus impulsos, suas paixões, seus desejos e sua língua? Eu creio ser quase que desnecessário mencionar aqui o que a falta de autocontrole pode causar na nossa vida, não? Sem dúvida alguma, a falta de domínio próprio tem o potencial de profundamente afetar, de maneira negativa, de maneira destrutiva, nossos relacionamentos. No livro de Provérbios nós encontramos a seguinte afirmação: um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades fica tão incapaz de se defender como um país que não tem exército. Já imaginaram um país sem qualquer tipo de defesa? Se torna presa fácil, obviamente, dos seus inimigos. Reconhecidamente, os Estados Unidos têm a maior, a mais bem equipada e a mais bem treinada força militar desse mundo. Mas, obviamente, há um preço a ser pago. O gasto dos Estados Unidos com as suas forças militares é um gasto anual de 778, no ano passado, 778 bilhões de dólares. Em segundo lugar, o país que mais gasta com suas forças militares é a China. E praticamente 1/3 do que os Estados Unidos gasta, cerca de 250 bilhões anuais. E o Brasil gasta aproximadamente 105 bilhões. No ano passado, esse orçamento aproximadamente 20 bilhões de dólares por ano. Em contrapartida, se a gente pode dizer, o pior exército do mundo é o exército da Costa Rica. Na realidade, falar isso é exagero. A Costa Rica não tem exército algum. Há mais de 70 anos o país vive sem uma patrulha armada e apesar dos problemas que já enfrentou com alguns países vizinhos no passado, a Costa Rica, na verdade, se gaba por isso. Um país que não tem exército, um país pacífico, assim dizem eles. Mas se um dia a Costa Rica, e pasmem vocês, as outras 36 nações, países autônomos
do mundo hoje que não tem exército, se eles forem atacados por algum inimigo, a situação com certeza se complica para eles. E o mesmo, queridos, acontece com aqueles que não têm domínio próprio. Quem não tem autocontrole fica vulnerável a todo e qualquer tipo de problema. Pense comigo. Quais são as características da falta de controle? Por exemplo, em acessos de ira. Quando a pessoa tem um acesso de fúria. Muitos perdem completamente a cabeça em situações em que a raiva, a fúria, tomam conta e controle da situação. Você já se sentiu irado alguma vez? Alguma vez você chegou num momento em que você perdeu o controle de uma situação? Geralmente esse tipo de emoção vem quando as nossas expectativas em um determinado momento não é alcançada. E esse é um sentimento destruidor, é como se fosse um fogo que sobe por dentro, um vulcão pronto ali para entrar em erupção. Isso é que a falta de domínio faz. Qual é o mesmo texto que nós lemos há pouco? Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. E abrindo um pouquinho mais a própria ideia que Salomão quis apresentar aqui, nos tempos antigos, os muros das cidades é que significavam proteção, segurança. Por isso ele diz aqui, é como se não tivesse muro uma cidade. Sem eles, os habitantes ficavam à mercê dos ataques inimigos, sem chance de sobrevivência. E Davi, ele diz que da mesma forma vivem aqueles que não sabem dominar a si mesmos. Davi diz: o homem brigão e implicante provoca discussões e brigas como um fósforo começa uma fogueira. Mais minutinhos vou falar um pouquinho sobre essa questão do fogo. Quando nós olhamos ao nosso redor, é muito claro ver que o ser humano, em geral, tem sérias dificuldades nessa área e não consegue controlar acessos de ira. A violência está cada vez em um nível mais assustador. Ao estar preparando essa mensagem, analisando o que acontece aqui no Brasil, 2 casos tristes que vimos recentemente. Vi uma notícia triste de um músico preso no Ceará por agredir a sua ex-mulher. E o que acontece é que as imagens foram gravadas por uma câmera de segurança e milhares de pessoas viram, e as consequências são estas: hoje preso. As pessoas, elas perdem a calma, a paciência com as coisas mais triviais e tomam atitudes absurdas, que muitas vezes geram violência doméstica e até mesmo a morte. Eu não sei quantos de vocês acompanharam o caso de Tatiane Spittner e as consequências ao seu esposo, Luiz Felipe Manvalier, que foi condenado semanas atrás a 31 anos, 9 meses e 18 dias de prisão por matar a esposa. Apesar da distância, eu tenho acompanhado o caso, obviamente, horrendo, em que ele empurrou a esposa pela sacada de um edifício. E a gente fica pensando, como é que um ser humano pode agir dessa forma? Como é que o ser humano pode chegar num ponto de agredir fisicamente um cônjuge? E hoje quantas e quantas pessoas, quantos e quantos casos em que pessoas são abusadas fisicamente e emocionalmente? Porque simplesmente essa realidade, o autocontrole, não existe. Não há domínio próprio. Salomão, ele já dizia: o que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Eu não sei você, mas às vezes eu me pergunto, por que isso acontece? Por que as pessoas chegam num ponto como esse? Existem diversas razões. Mas eu creio que uma das principais razões é que a gente vive num contexto de correria, de pressa, que nos enlouquece. A gente sempre correndo de um lado para o outro, a gente está sempre cansado, exausto, e o estresse vem. Ficamos estressados
E é uma das razões pelas quais as pessoas perdem o controle. Estão estressadas. Quem sabe problemas no trabalho e a pessoa, ela vai e, de certa forma, coloca toda a sua ira e fúria em casa, com pessoas que não têm nada a ver com a real fonte do problema. Em outras palavras, quando nós vivemos dessa forma, a gente está queimando a vela dos dois lados. Quando você não tem a percepção da loucura do dia a dia, você está queimando dos dois lados. Hoje existe muita frustração e muitas pessoas irresponsáveis nesse mundo, porque não percebem, né, o momento que vivem e permitem que suas emoções possam, de certa forma, atingir e agredir outras pessoas. Mas tem uma outra razão, que é a influência da mídia, da comunicação. Se você para pensar e analisar a quantidade de informações que as pessoas recebem, em que há violência envolvida, e que simplesmente demonstra que você deve ver segundo os teus desejos, o jeito que você quer. Problemas, por exemplo, com videogames. Quantos deles? Violência. E as pessoas estressadas já da vida ficam permitindo que esse tipo de informação entre na sua mente em momentos em que você precisa desenvolver controle, domínio próprio. O que acontece é exatamente o contrário. As pessoas simplesmente permitem que as informações e aquilo que vem de maneira exterior possa guiá-los. Mas algo importante você entender aqui. A ira, ela não é pecaminosa em si mesma. Na verdade, você está... Pastor, o que você está dizendo? Ficar irado não é pecado. Na realidade, Deus fica irado algumas vezes. Não é pecado. A Bíblia diz que Moisés ficou irado algumas vezes. Ouça, quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, diz o texto bíblico de Êxodo que ele irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Quando você vai aos evangelhos, você percebe que até mesmo Jesus demonstrou a sua ira. Lá no texto de João, capítulo 2, entre os versos 13 e 17, o momento que ele percebeu que as pessoas estavam abusando ali da casa de seu pai do templo, Cristo ficou irado. O problema não é a ira, o problema é como nós expressamos a nossa ira. Paulo, ele diz em sua carta aos cristãos de Éfeso, Efésios capítulo 4, 26, se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. E um dos autores do livro dos Salmos nos orienta assim: irai-vos e não pequeis. Disse minutos atrás que eu queria comentar a questão do fogo. Interessante que há uma conexão da ira e fogo na Bíblia. São 15 versos que de certa forma mostram que a ira é como um fogo. O que a gente aprende aqui? O fogo é bom. Fogo é importante. Mas se você não controla o fogo, quais são as consequências? Terríveis. É uma questão de controle. Muitas vezes aí grandes queimadas acontecem porque uma coisa pequenininha, um pedacinho de cigarro, o resto de um carvão aceso, de uma fogueira, causa algo terrível. Controle. Portanto, se você não souber usar a ira com sabedoria, ela vai te destruir. Mas se você usar a ira de maneira correta, isso mesmo, correta, você terá algo que possa te ajudar. Mas você pode perguntar, mas como? Desde quando a ira pode me ajudar? Queridos, existem algumas coisas na vida que a mais apropriada reação é irar-se. Mas quando? Quando vemos injustiça. Quando a gente vê abuso. Quando vemos desrespeito, desordem, desobediência, desprezo. Se você não fica irado com essas coisas, se você não se importa, algo de errado está em seu coração. Porque esse tipo de ira é causada pelo zelo daquilo que é correto. Esse é o caso que encontramos na Bíblia. Zelo por aquilo que é correto. Foi o que aconteceu com Moisés. Foi o que aconteceu com Jesus Cristo. É o que acontece com Deus.
e a nós pelo desejo de cumprir o propósito de Deus. Aqueles que tomam as decisões de seguir as instruções que Deus nos apresenta, que Cristo nos apresenta em sua palavra. Aqueles que tomam a decisão de seguir a orientação de Deus precisam manifestar de maneira apropriada esse tipo de ira. Zelo por Deus, zelo por sua palavra. Só que Deus deseja que nós tenhamos o controle adequado de situações em que nós sentimos esse tipo de emoção. E aqui podemos encontrar o sábio conselho de Salomão a nós. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Essa é uma atitude da nossa vontade. É algo que nós precisamos decidir fazer. Pare de dizer que você não pode controlar e controlar-se, e reconheça que de alguma forma você pode decidir ter domínio próprio. Ah, pastor, é tão difícil para mim. Nunca se esqueça o que Paulo disse. No Novo Testamento ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Inclusive, podemos controlar nossas emoções. Podemos ter autocontrole. Portanto, pare de ficar aí dando desculpas e seja responsável pelo seu procedimento. Irar-se, queridos, é uma escolha que fazemos. Como qualquer outra emoção, preocupação, desânimo, felicidade, é você permitir que algo o domine, controle sua vida. Uma coisa é certa: nós temos muita coisa para controlar que nós não queremos admitir. Isso é real. Já passou alguma situação que você estava discutindo, quem sabe, com a sua esposa ou com seu marido em casa? Uma discussão assim, aquecida, e de repente alguém se aproxima, ou toca a campainha. O que acontece? A gente escolhe naquele instante ser educado e muda completamente de atitude, porque você não quer que a outra pessoa veja. Nós sabemos que não é o momento de expressar raiva, ira para aquela pessoa que não tem nada a ver. Então você está irado aqui com isso aqui, de repente alguém chega, instantaneamente mudamos de atitude, não é mesmo? Nesse exemplo fica muito claro que nós temos mais controle do que a gente imagina sobre a nossa ira. E é por isso que a Bíblia diz que nós precisamos decidir controlá-la. Se você se importa em aprender a como usar a sua ira e não ser usado por ela, o primeiro passo que você precisa antecipadamente fazer é decidir controlar esse sentimento. Isso tem que acontecer antes da água ferver. Se você e eu entendemos que todo acesso de ira que nós temos traz consigo um custo que você tem que pagar, muito provavelmente você pensaria mais de uma vez antes de perder a paciência, antes de perder o controle. E a Bíblia é muito específica quanto aos custos envolvidos nessa falta de domínio. Nessa falta de domínio em relação ao nosso temperamento. Provérbios 29, 22 diz o seguinte: o homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. E quão real é essa afirmação? Você concorda com isso? Quantos de vocês concordam com aquilo que Deus acaba de dizer aqui? O homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. Você já viu alguém estar completamente fora de si por algo que não faz qualquer sentido? Parece que tem algo especial, né? Que tem acontecido ultimamente, principalmente quando as pessoas estão dirigindo. Acessos de fúria. Às vezes acontece até em estacionamentos. Eu já vi um dia aqui em São Paulo a reação de um indivíduo que perdeu uma vaga no estacionamento lotado. Sabe quando está lotado o shopping, você fica girando buscando, de repente você vê uma vaga e fala, é minha. E quando esse cidadão chegou, um outro veio e entrou na frente dele. Uau! Que coisa terrível. Alguém quando perde completamente o controle. Eu já tive outras situações em que o carro, sem querer, você comete um erro, um pequeno acidente, e as pessoas elas perdem completamente o controle. Alguém leva uma fechada, começa a seguir o outro. Você sabe o que eu estou falando, não? Ira, fúria, falta de controle. Queridos, ouça.
A pedra é pesada, a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesada que ambas. Você e eu sempre perdemos quando somos dominados pela ira. Você pode perder sua reputação, você pode perder sua família, seus filhos, seu emprego. Vimos aí 2 casos em que o resultado final foi terrível. Perder a sua liberdade por um acesso de ira. É extraordinário como a Bíblia nos apresenta o problema relacionado com atitudes assim. E ouça mais uma vez o que Salomão escreve. Quando você bate o leite, produz manteiga. Um soco no nariz provoca sangue. E quando você vai juntando raiva contra outra pessoa, acabará tendo uma briga violenta com ela. Sempre que nós perdemos o controle e ficamos irados, você paga um preço. O maior problema é que muitas vezes você não tem saldo suficiente para pagar essa conta. Lidar com a ira não é o único problema que nós enfrentamos. A gente precisa desenvolver autocontrole em outras áreas do nosso dia a dia. Alguns não têm autocontrole nas suas finanças. Os problemas são seríssimos. Alguns não têm domínio próprio quanto à alimentação. Sofrem com isso. Sofrem em sua saúde. Outros não têm autocontrole por algum hábito nocivo, algum vício que tem em sua vida. Eles também sofrem com isso. Mas há um outro tipo de controle que nós precisamos desenvolver e eu quero, de maneira direta, analisar um pouquinho essa questão com você nesse momento. É o controle sobre aquilo que nós falamos. É o problema da língua. Queridos, nós precisamos ter autocontrole sobre nossas palavras. Nós temos que pensar antes de falar. Porque, sem dúvida alguma, o controle da nossa ira, de certa forma, de maneira muito direta, depende do controle da nossa língua. Ouça só o que a palavra de Deus também nos traz. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Vou repetir. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. E quão real é isso? Em outras palavras, se você mantém sua boca fechada, quem sabe em alguns momentos, você vai evitar muitos problemas. O problema é que, como diz alguns, quem fala muito, né? Quem fala muito, nós geralmente quando falamos muito, só aumenta mais a probabilidade de entrarmos em problemas. A gente precisa aprender a dominar a nossa língua. Tiago, no Novo Testamento, ele afirma: tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Esse é o segredo, essa é a fórmula mágica, se podemos assim dizer. Se você fizer as 2 primeiras partes, pronto para ouvir, tardio para falar, a terceira parte vai ser como que automática, tardio em irar-se. A Bíblia fala do cálice da ira de Deus. E alguns acham que eles têm o balde da ira próprio. E quando enche o seu balde de ira, precisam esvaziar. E pobre daquele que estiver perto e recebe esse balde da ira pessoal. O problema é que a gente, na realidade, não tem um balde, que nós temos uma fábrica de ira dentro de nós. Ser agressivo, não ter domínio, somente gera mais agressividade. A ira humana, ela só se multiplica. E o principal agente desse processo, em grande parte dos casos, é a nossa língua. Portanto, a gente tem que ser cuidadoso com aquilo que falamos, com nossas palavras. Muito provavelmente, esse tema é a maior causa de relacionamentos destruídos. É a falta de controle sobre aquilo que nós falamos. Em média, nós mantemos aí cerca de 30 conversações por dia. E como eu já mencionei anteriormente, nós gastamos cerca de 1/5 da nossa vida falando. Em média, o homem fala de 15 a 20 mil palavras por dia, de 15 mil a 20 mil palavras por dia.
Geralmente a mulher fala de 25 a 30 mil palavras por dia, em média, né? Mas algumas são um pouquinho acima da média. E é o hábito de falar. E obviamente mencionei a vocês as diferenças que nós temos entre a maneira que pensamos, a maneira que agimos, entre o homem e a mulher nessa série, e que você possa entender que essas diferenças na realidade são importantes para que possamos manter de maneira própria nossos relacionamentos. No livro de Tiago nós encontramos a seguinte declaração sobre a língua humana. A língua é coisa pequena, mas que prejuízo imenso pode provocar. Em outras palavras, se nós queremos evitar problemas no futuro, Tiago está dizendo que nós precisamos controlar nossa língua. E é por essa razão que a Bíblia também afirma: quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Quem fala demais destrói a si mesmo. Em outras palavras, se você não tem controle sobre sua boca, você não tem controle sobre sua vida. Mas por que a gente tem que cuidar daquilo que nós falamos? Há pelo menos 3 razões que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas, sobre o poder daquilo que falamos, é que aquilo que falamos dirige nossa vida. Como vimos há pouco, a nossa língua tem uma enorme influência, controle sobre a nossa vida. Mas como é que isso acontece? É simples, pense comigo. Do que você gosta mais de falar? Hein? Invariavelmente nós somos quem moldamos aquilo que nós falamos, através, obviamente, dos nossos pensamentos, que por sua vez molda quem somos. Portanto, de uma forma ou outra, a nossa língua dirige a nossa vida. No mesmo livro de Tiago, nós encontramos um interessante exemplo. Ele diz o seguinte: nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o corpo. Isso é interessantíssimo, né? O cabresto, aquele freio que é colocado na boca de um cavalo. Pra você ter uma ideia, um cavalo de corrida tem entre 380 a 550 quilos. Um animal pesado. O jockey tem só 60 quilos, em média. Como é que o jockey consegue controlar um cavalo numa corrida? Para que ele possa ir exatamente no caminho que ele determina. Ele vai analisando o caminho a seguir para ganhar uma corrida. Tudo isso é feito pelo controle que ele tem no cavalo através daquilo que está na boca do cavalo. Cavalos de tração podem chegar a 800 quilos. É inacreditável. Uma coisinha de metal, pequenininha, colocada de maneira bem estratégica sobre a língua do cavalo, controla esse animal maravilhoso. E Tiago, ele apresenta um outro exemplo. Ouça. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Knock Nevis é o maior navio que, como seres humanos, construímos. Esse navio, tem uma foto para que você possa ver, ele tem 458 metros de comprimento. Pesa 260.851 toneladas, só o navio. E carregado, 657.019 toneladas. Um monstro de tamanho, peso. Mas esse navio, ele é controlado por um leme. O piloto consegue determinar exatamente a rota a ser traçada. Ele consegue ir em direção ao destino final, porque ele controla um leme. E comparado a esse imenso tamanho de algumas embarcações, um pequeno leme as dirige para onde quer a vontade daquele que as governa. E, queridos, da mesma forma, a língua é a direção hidráulica da nossa vida. A nossa boca, a nossa língua nos dirige, guia, dá rumo para a nossa existência. Portanto, se você não está gostando do caminho que você está tomando, mude a maneira que você fala. Outros podem até dizer: pastor, tá bom, já sei, o que eu preciso fazer agora é não falar mais nada. Essa não é a solução. O remédio não é ficar mudo. O remédio é saber usar suas palavras com sabedoria. Certa vez eu li a história de um monge
que ele só podia dizer 2 palavras por ano. Então ele tinha que escolher bem as palavras. Primeiro ano ali, dentro ali do local que ele estava, isolado, sozinho, desenvolvendo sua vida espiritual. Primeiro ano ele disse só 2 palavras. Ele disse cama dura. Passaram-se mais 12 meses. E agora ele tinha que expressar e dizer para o pessoal o que ele estava sentindo. Segundo ano, só 2 palavras. Comida fria. Depois de mais 12 meses, chega o momento do final do 3º ano, só 2 palavras. E parece que as pessoas não estavam entendendo muito bem o que ele queria dizer. Ele disse, eu desisto. Sua língua dirige a sua vida, mais do que você imagina. Se o caminho que você está tomando hoje não é apropriado, se seus relacionamentos hoje são situações que levam você a sofrer, pense bem como você tem usado sua boca, sua língua. E uma segunda razão pela qual você deve cuidar daquilo que você fala é que a língua, sem controle, destrói aquilo que nós temos. Tiago, ele continua com outro exemplo. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Esse é um dos textos da Bíblia que faz essa comparação da língua com o fogo. Mencionei a vocês minutos atrás incêndios causados por uma simples fagulha. Centenas, milhares de quilômetros queimados depois, quilômetros quadrados por causa de uma fagulha. Você conhece pessoas que agem como incendiários com as suas palavras? Tem gente que ama acusar, tem prazer em espalhar fofocas. Por sinal, você já parou para pensar, ou quem sabe você já sofreu isso, quão rapidinho a fofoca se espalha? Por que será que esse fenômeno acontece de maneira tão rápida? Porque a fofoca é como fogo. A fofoca tem o poder de se espalhar, assim como o fogo no capim seco. Uma palavra descuidada pode destruir uma vida. Dezenas de vidas. Só que a mesma força, o fogo, sob controle, é algo que é útil para nós. Já mencionei a vocês. O fogo, ele aquece, ele ilumina, ele nos ajuda a movimentar-nos. Segredo? Controle, domínio sobre o fogo. Sem domínio sobre a nossa língua, nós sempre levaremos consequências tristes sobre nós. Sempre. Sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos, diz a Bíblia. E o pior de tudo é que geralmente ocorre uma reação em cadeia, que afeta outras pessoas e outras situações. A Bíblia afirma que a língua contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Mais uma vez aqui a conexão da língua com o fogo. Como é que a gente evita esse tipo de problema? Como? Ouça só o conselho de Deus. Você quer ficar livre de problemas e sofrimento? Fale o mínimo possível e tome sempre cuidado com as suas palavras. Palavras que queimam. Palavras que destroem. Só que isso não é tudo. Tem outro problema relacionado com o uso indevido das palavras, que às vezes a gente não para pensar. As palavras, elas vão e não voltam mais. Pense comigo. Cada dia quando você vai escovar seus dentes, você pega uma pasta de dente, você aperta, a pasta sai. É praticamente impossível colocar de volta. Não há como. Palavras, da mesma forma, não voltam. Os efeitos permanecem e muitas vezes causam estrago, uma dimensão bem mais ampla do que aquilo que a gente pode imaginar. E não apenas as palavras faladas. Há um outro tipo de palavra que nós precisamos hoje aqui admitir, não? Parece que a gente tem uma outra língua. Uma na boca e outra na ponta dos dedos. Palavras, e-mail, mídias sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Palavras que ferem, que machucam, que expõem. Sua língua pode destruir. Aquilo que você digita pode destruir, porque palavras não retornam. E a terceira razão pela qual você deve cuidar daquilo que você fala é que essa atitude, ao controlar suas palavras, mostra quem você é, mostra quem somos. Ouça com atenção também aquilo que Tiago fala na sequência sobre esse ponto. Com a língua bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus.
De uma mesma boca procede bênção e maldição. Não convém que isso se faça assim. É interessante que num local como esse, uma comunidade cristã, é um local em que louvamos a Deus. É um local em que aqui pessoas cantam, oram. E o problema é que muitas vezes em comunidades como essa, e quem sabe você sabe exatamente o que eu estou dizendo, pessoas que se dizem seguir o caminho de Deus, lá fora estragam tudo com a mesma boca. Dentro de uma igreja, dizem, oh, quão maravilhoso é Deus. Lá fora, você nem imagina o que está acontecendo com ela. Você está sabendo? Se nós não temos domínio sobre a nossa língua, nós caímos, criamos problemas, queridos, que simplesmente não há como controlar. Tiago diz, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Veneno mortífero. Esse assunto me incomoda, queridos, muito. Como é que a gente pode ser pessoa, como é que podemos querer ou sonhar ser pessoas amorosas sem controle daquilo que nós falamos? Como é que nós podemos ser pessoas que vivam, de fato, o sonho de Deus, a nossa existência, que buscam cultivar seu futuro de maneira adequada se nós não temos domínio sobre a nossa língua? E essa é uma constante luta que cada um de nós temos. Uma constante luta que nós precisamos não apenas entender, mas decidir avançar. Tiago continua dizendo, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Às vezes a gente fala, mas não foi isso que eu quis dizer. Mas foi o que você disse. Afinal, quem é você? Hein? Que tipo de domínio você tem sobre suas palavras? Nunca se esqueça, a sua língua dirige a sua vida. A sua língua, ela destrói aquilo que você tem. E a sua língua demonstra quem de fato você é. Mas sempre quando a gente toca nesse assunto, a grande pergunta é: como posso controlar as minhas palavras? Como posso controlar a minha língua? E nos minutinhos que nos restam, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns conselhos que a palavra de Deus nos dá. 4 deles. Conselhos que Deus nos concede, que devem nos levar a pensar como devo controlar minhas palavras, minha língua. Primeiro deles, como posso controlar minha língua? Reflita antes de falar. Reflita antes de falar. E o conselho de Deus nesse aspecto é claro, direto a nós. O homem sábio pensa antes de falar. E por que isso é importante? Pela simples razão de que você terá que aguentar as consequências de tudo que você disser. Como sabe a palavra de Deus? Você vai ter que aguentar as consequências daquilo que você fala, daquilo que você diz. Em outras palavras, é como se fosse um efeito dominó. Aquilo que a gente diz, começa um movimento e o efeito avança. O efeito de nossas palavras. Quantos problemas hoje são causados por exagero? E parece que tem um termo agora que a gente escuta em todo lugar, né? Você sabe o que eu estou dizendo? Fake news. Pessoas que criam, inventam notícias falsas com o objetivo de conseguir seus objetivos. Conseguir guiar a mente de outras pessoas e às vezes até mesmo uma multidão ou um país. Fake news. O efeito das palavras. Aquilo que você fala sempre pode fazer com que você fique triste ou alegre, ser rejeitado ou aceito, entrar em dificuldades ou sair delas. Depende da decisão, depende do tipo de palavra que você usa. O que é mais fácil? O que é mais simples? Cair em problemas ou encontrar solução para eles? O que é mais simples para nós? Encher a nossa agenda de compromisso
É mais fácil para a gente passar o cartão sempre de crédito ou pagar a fatura no final do mês? O que é mais fácil? Por essa razão, o conselho de Deus a nós, aquilo que Ele indica em sua palavra é esse. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que você fez o voto. Em outras palavras, pense bem antes de prometer alguma coisa para qualquer pessoa e principalmente, acima de tudo, a Deus. Pense antes de falar. Esse é o conselho que a Bíblia nos dá. O segundo conselho é: fale a verdade. É sempre mais fácil a gente esconder um pouquinho da verdade, não para evitar situações que a gente não quer. Muitas vezes não falamos. Na verdade, não é questão de dizer uma mentira, é dizer a meia verdade. Você não diz o todo, você diz só aquilo que lhe convém. Porque você não quer se expor, você quer se proteger, você quer esconder-se da situação. Mas a Bíblia nos ensina a não esconder a verdade. Ouça, quem esconde a verdade causa problemas. E como eu gostaria que você entendesse e praticasse isso em sua vida. O assunto aqui não é falar mentiras. A questão é não dizer toda a verdade. E por que a gente faz isso? Principalmente nos nossos relacionamentos. A gente evita dizer toda a verdade para evitar conflito, muitas vezes. E, infelizmente, com esse intuito de evitar o problema, a gente causa problemas ainda maiores que a gente sequer imagina. Na realidade, agindo assim, nós não desenvolvemos honestidade e confiança, que precisam ser a base não de qualquer relacionamento. Confiança. Pelo contrário, a desonestidade nesse aspecto tem o poder de destruir as nossas relações. Ouça também que a palavra de Deus nos diz e nos traz. A resposta sincera é um sinal de amizade verdadeira. Portanto, uma resposta honesta demonstra de maneira concreta a existência de confiança num relacionamento. Em realidade, se você parar para pensar, não existe verdadeira intimidade sem verdade. Porque sem verdade, não há confiança. É impossível você desenvolver um relacionamento que possa ser real, um relacionamento que possa ser significativo, um relacionamento que possa, de fato, ajudá-lo a viver segundo o sonho, o propósito do Criador para a sua vida, se você não vive em confiança. Se você não vive em honestidade. E muitas vezes, essa falta de confiança e honestidade não está lá por uma razão, porque nós não falamos a verdade. O problema é que a verdade, em virtude dos nossos próprios interesses, em virtude de muitas vezes queremos esconder aquilo que de fato somos, causará problemas sérios e conflitos, se você não viver dessa forma. Mas a verdade, ela traz a possibilidade de uma conexão íntima, a possibilidade de uma conexão em que desenvolva confiança. E essa é uma decisão que você precisa fazer. O problema é que é sempre mais fácil fugir dos conflitos do que encontrar uma solução de harmonia entre as duas partes. E aqui vai só uma advertência para você. Somente há dois caminhos a tomar quando nós temos conflitos em nossos relacionamentos. Somente dois. Só há duas possibilidades. Em todo e qualquer relacionamento. Um caminho é o caminho da superficialidade. E um outro caminho é o caminho da intimidade. Ou nós nos aproximamos, ou nós nos afastamos, ou fingimos. Você precisa decidir qual o caminho que você quer tomar nos seus relacionamentos. Mas não se esqueça de que o melhor caminho é sempre o caminho da intimidade. E esse caminho da intimidade em confiança, ele é impossível sem a verdade. Pense antes de falar. Fale sempre a verdade. E um terceiro conselho que a Bíblia nos traz é: fale com ternura. Muitos imaginam que devem falar a verdade. Não, não, o pastor diz que tem que falar a verdade. Eu falo mesmo. De qualquer jeito e dou a quem doer. Esse não é o conselho que a Bíblia nos dá.
Ela diz que certas pessoas têm a língua afiada como uma espada, pronta para destruir outros, mas as palavras do homem sábio ajudam a estabelecer amor e paz. Você percebe? As palavras ditas de maneira sábia restauram amor e paz. Por essa razão, cada vez que você fala com alguém, você tem a oportunidade de ou erguer essa pessoa ou destruir essa pessoa. Como? Com suas palavras. Você pode encorajar ou você pode desencorajar. Você pode curar ou você pode machucar ainda mais. Portanto, ao falar a verdade, fale com ternura, com carinho. O problema é que muitos eles justificam a sua falta de sensibilidade dizendo: eu sou sincero mesmo, eu digo o que é necessário, eu prefiro franqueza do que hipocrisia, e vem e passa com o caminhão por cima das pessoas. Esse não é o procedimento que devemos ter. Obviamente, franqueza é melhor que hipocrisia, mas franqueza não justifica insensibilidade com os sentimentos de uma outra pessoa. Você ou nós precisamos ser francos, óbvio, mas precisamos ser ternos ao mesmo tempo. Diga a verdade com amor, diga a verdade com ternura. Você não pode usar a verdade e sinceridade como um martelo para você achatar a cabeça das pessoas. Não. E é por essa razão que a palavra de Deus também nos diz: uma pessoa delicada e amável no falar ajuda os outros a viver. Quem é grosseiro e implicante desanima qualquer um. Mais uma vez, quão verdadeira é a palavra de Deus e essa afirmação. Quem é grosseiro e implicante desanima qualquer um. O poder das palavras. Tem gente que fala: não está gostando, faz as malas e vai embora. Muitas vezes nós não paramos para analisar o poder que as palavras têm para curar ou machucar. Machucar principalmente nosso cônjuge, aquele a quem amamos, nossos filhos, nossos amigos mais próximos, nossos familiares. A palavra de Deus diz que uma palavra amiga de ânimo e simpatia renova as forças. E eu pergunto a você: tem alguma coisa que você podia, quem sabe, dizer para alguém para encorajar essa pessoa hoje? Quem sabe nessa semana? Tem a convicção de que apenas um telefonema, até mesmo um e-mail, pode trazer ânimo e alegria no coração dessa pessoa. Você possa ser um canal de entusiasmo. E para isso você precisa decidir ser esse alento para as pessoas que cruzam seu caminho. Quem sabe hoje, nessa semana. Qualquer tolo pode ser negativo. Não é necessário ser muita inteligência para ser crítico de tudo e de todas as pessoas. Você já viu alguma estátua ao nome de uma avenida em homenagem a um crítico crônico? Uma pessoa que se destacou na sua vida por ser pessimista, negativo? Que lhes é necessário amor e ternura para ser uma pessoa positiva, uma pessoa que possa trazer alegria no mundo repleto de razões para você ir exatamente no caminho contrário. Portanto, ao falar, diga a verdade com ternura, com amor, no intuito de erguer as pessoas. E finalmente, para a gente concluir, o último conselho que eu gostaria de deixar com vocês hoje, sobre como controlar a sua língua. Peça ajuda a Deus. Peça auxílio ao Criador. Queridos, autocontrole sobre os nossos desejos. Domínio próprio sobre as nossas ações. Sensibilidade com nossas palavras não são aspectos que simplesmente acontecem do nada. Cada um deles envolve uma escolha que muitas vezes nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Da importância do poder divino para que nós possamos aí desenvolver esse domínio próprio em cada uma das dimensões da nossa vida. E é por essa razão que Davi, no livro dos Salmos, ele suplica a Deus: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Coisa extraordinária. Suplicando, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Esse mesmo texto, ele é traduzido na Bíblia Viva dessa forma: ó Senhor, ajuda-me a tomar cuidado com o que eu falo. Ajuda-me a não falar o que não te agrada. Uma simples e singela oração. É o que Davi está fazendo aqui. Basicamente ele está falando: Deus, me ajude a cuidar daquilo que eu falo. Senhor, me dá sensibilidade para que eu possa usar a minha boca para o benefício de outras pessoas e não para destruir aqueles que estão ao meu redor.
Querido amigo, querida amiga, o controle pleno da nossa língua, da sua língua, o domínio total sobre as nossas palavras só é possível com a presença e o poder de Deus na nossa vida. Há pessoas que, pelo seu temperamento, a maneira pela qual pensam, têm maiores dificuldades nessa área. E sofrem porque simplesmente não conseguem controlar a sua boca. E saiba de algo, esse controle você nunca terá sozinho. Sabe por quê? Porque eu mencionei a você na mensagem passada. A minha boca, a sua boca, não é o problema. O problema não está aqui. O problema está aqui, dentro de nós. Nosso problema não é a nossa língua. Nosso problema é o nosso coração. Jesus Cristo afirmou de maneira clara e direta a cada um de nós: as palavras más saem de um coração mau, porque do coração saem os maus pensamentos. Na verdade, é duro a gente encarar uma realidade como essa, mas as nossas palavras apenas revelam como é o nosso caráter e como está a condição do nosso coração. Às vezes eu até me assusto como é que algumas pessoas usam um vocabulário tão impróprio, um vocabulário de palavras que agridem. Cada língua tem suas palavras que, de fato, trazem essa sensação. E você sabe o que eu estou dizendo. Palavras indecentes, palavras negativas, palavras sujas. Pessoas que geralmente usam essas palavras, na realidade, é algo que possui em seu coração. Pensa comigo. Uma laranjeira produz o quê? Laranjas. A mangueira produz o quê? Mangas. E um coração impuro produz o quê? Palavras más. O que você tem dentro de você se manifesta através das suas ações e principalmente suas palavras. Mas pastor, qual que é o remédio? O que eu faço então? O remédio é um novo coração. O remédio é uma nova vida. O remédio é uma vida transformada por Deus. E o convite dele para você e para mim hoje é esse: joguem fora de sua vida os pecados que vocês têm cometido há tanto tempo. Assim vocês ganharão um novo coração e um novo espírito. Um novo coração, um novo espírito é o que nós precisamos. E para isso, peça a Deus. Peça auxílio a Ele, porque Ele está sempre pronto a lhe ajudar e trazer essa transformação que você tanto precisa. Querido amigo, querida amiga, não importa o que você fez ou tem feito até hoje. Não importa o que você não tem tido controle, quem sabe o domínio da sua vida até agora. É óbvio que os resultados estão aí. Quem sabe por nossas palavras e ações ferimos pessoas. Mas há remédio, há solução. Porque o que importa na verdade é você recomeçar. E você pode ter um novo início através desse poder, o poder de Deus na sua vida. Você pode recomeçar a sua vida. Mas somente Deus pode fazer as mudanças profundas que você tanto precisa aqui dentro do seu coração. Esse Deus extraordinário, Ele afirma: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis.
O real segredo do domínio próprio é permitir que Deus domine a sua mente, seu coração, suas emoções, consequentemente, suas palavras. A única maneira através da qual nós podemos, de maneira concreta, controlar a nossa ira, a fúria, a nossa língua, é permitir que Cristo controle nosso coração, dia após dia. E assim você e eu podemos recomeçar a nossa vida. Autocontrole, domínio próprio. Esse também é uma das facetas do fruto do Espírito. E se você busca, de acordo com o plano de Deus para a sua vida, viver de acordo com o sonho dele para você, plante e cultive essa semente. E o fruto do autocontrole e domínio próprio certamente será uma realidade na sua vida. E como eu já mencionei inúmeras vezes anteriormente, tudo depende de uma escolha, uma decisão. Deus não forçará. Tudo depende de uma decisão que você, somente você, precisa fazer e de maneira voluntária. Porque o convite de Jesus Cristo está hoje mais uma vez diante de você. E se hoje ele ainda está do lado de fora, ouça com atenção, mais uma vez, o seu chamado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Em realidade, nós estaremos cultivando o futuro, quando o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a generosidade, a fidelidade, a tolerância, e quando o autocontrole torna-se o resultado de um novo coração. Um coração completamente mudado e transformado por Deus. Tudo depende da sua escolha, da sua decisão. E então, o que você busca? O que você quer? Qual é o caminho que você tomará? Bom Deus, Senhor, te agradecemos pela oportunidade que tivemos de, nos últimos minutos, focar nossa atenção na importância do autocontrole e domínio próprio. Uma área que muitos de nós precisam. Mas, bom Deus, vimos que para desenvolver cada uma das facetas, na realidade desenvolver o fruto do Espírito em nossa vida, o que nós de fato necessitamos é um novo coração. E Pai, por favor, Senhor, faz por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. E mais uma vez suplico tua bênção e direção sobre esse teu filho, essa tua filha, que hoje se coloca diante de ti e te busca. E que tu possas honrar tuas promessas, realizando, Senhor, essa cirurgia, realizando essa mudança de coração, trazendo a transformação que cada um de nós tanto necessita. Isso a ti lhe agradecemos e a ti lhe suplicamos, em nome dele, teu Filho e nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, bom Deus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, Senhor.